Meus irmãos e irmãs, é com alegria que nessa manhã nós estamos com o reverendo Vanderlei, pastor da Igreja Presbiteriana de Altamira, no Pará, presidente do presbitério daquela região há 4 anos. Ele está hoje acompanhado pelas 2 filhas, não é? Ele já esteve conosco outras vezes com a esposa, com as filhas. Hoje ele está com as filhas e hoje ele vai nos trazer a palavra do Senhor, pensando no nosso centenário. Reverendo, aqui o material que nós estamos produzindo, o centenário da igreja. Que Deus abençoe, irmão. Alegria tê-lo conosco, reverendo. Muito obrigado. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bom estar aqui nessa manhã, que Deus preparou para nós nos encontrarmos. Que Deus nos abençoe. O reverendo Levi já me apresentou. Não vou continuar me apresentando para não ser repetitivo, mas é muito bom estar aqui com os senhores, com as senhoras, com os irmãos em Cristo Jesus. Ele falou que eu tenho 7 horas pela brincadeira. Acho que eu tenho umas 3 horas agora. Na verdade, ele falou 20 minutos. Com a graça de Deus, vamos usar bem esses 20 minutos. Quem sabe Deus fala ao nosso coração. O reverendo Levi nos falou que esse mês vocês, a igreja da Silva Jardim, está tratando, do tema Minha Família aos Pés da Cruz. O meu objetivo é, sim, fazer com que a gente reflita sobre esse tema tão importante, família. O mês de maio, a Igreja Presbiteriana tem como o mês da família, O primeiro de maio é o Dia da Família Presbiteriana. Não sei vocês, mas lá na nossa igreja a gente sempre tem um momento assim muito festivo. Passamos o dia ouvindo a palavra, comendo churrasco, enfim, se confraternizando. E esse mês é um mês, sim, que eu acho muito importante a gente parar e refletir sobre esse importante tema família, tá certo? Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 4. Eu quero ler somente 2 versículos. Quero ler o versículo 25 e o versículo 26. Tá. Vamos ver se eu consigo me entender com o microfone, Muito bem. Irmãos, Gênesis capítulo 4, versículo 25 e o versículo 26, diz o seguinte: Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Vamos orar. Deus Santo, poderoso e eterno Pai, Tua palavra foi lida, e a minha oração nesse momento é que Tu tenha misericórdia de mim, na verdade que Tu tenha misericórdia de nós, de maneira que eu consiga explicar o que foi lido e de maneira também que eu consiga aplicar o que foi explicado. Porque se isso acontecer, acontecerá também a exposição da Tua palavra. E em acontecendo isto, acontecerá o que ela também diz. Ela não voltará vazia, ela encontrará morada no coração das pessoas. Então, Deus, nos dá a graça para que isso aconteça, para que aconteça assim a exposição da Tua palavra, ela não volte vazia, ela encontre morada no coração dos meus irmãos e irmãs que aqui estão, das pessoas que ouvem essa reflexão, e assim sejamos todos nós conduzidos, reorientados por Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, quando a gente olha, por exemplo, para as estatísticas do IBGE, quando a gente olha para o último levantamento do IBGE, referente a 2024,
você vai ver que essa informação do IBGE nos diz que para cada 100 casamentos registrados em 2024, quase a metade desse número teve um registro de divórcio. Por que é importante a gente começar falando sobre divórcio quando nós estamos meditando sobre a família? Porque, na verdade, o divórcio, ele afeta diretamente a família. O divórcio, diria assim, que é como que uma bomba jogada na estrutura da família. E esses dados do IBGE, na verdade, são registros oficiais. Mas a gente precisa entender que muita coisa acontece que não é registrado oficialmente. Esses dias, lá no coração da Amazônia, lá em Altamira, eu tive a oportunidade de tomar conhecimento de uma irmã, de uma senhora, que já estava, que há 14 anos atrás, o marido dela havia levantado e ido embora, havia abandonado ela, e até o então ela continuava como que casada com esse cidadão. Ou seja, é só um fato, mas existem muitos como esses, que o casamento foi literalmente desfeito, mas não procuraram um cartório para o devido registro do divórcio. Então, quando nós estamos olhando para esses números do IBGE, que eles são assustadores, e o interessante é que eles, apesar de serem muito grandes, eles registram até uma queda em relação ao último levantamento. Mas ainda assim é assustador. E quando a gente olha para isso, pensa nisso, na verdade nós estamos sim diante de uma crise que afeta a família. E eu digo para você que diante disso é necessário que a gente pense, que a gente entenda, que a gente se conscientize que a família precisa sim de restauração. E eu imagino que eu tenha assim uma boa notícia para te dar nessa manhã. Porque apesar da família estar assim afetada por essas crises, apesar da família estar assim necessitando de restauração, a Bíblia nos diz que Deus restaura a família. Lá na minha igreja, às vezes eu uso o amém perguntado. Vocês vão me perdoar? Então, mas é isso. Deus restaura a família, irmãos. E esse texto nos diz isso. E quando a gente olha para o contexto desse texto que eu li, você vai ver que depois da queda, especialmente quando a gente olha ali para o registro de Gênesis 3, você vai ver que a família passou a carregar assim, as marcas profundas do pecado. É importante a gente perceber que Gênesis 3 vai nos mostrando isso. A família passa a carregar as marcas profundas do pecado. E em Gênesis 4, queridos, esse problema parece que se agrava, porque em Gênesis 4 essas marcas se tornam ainda mais visíveis. E a gente vê claramente que um irmão mata o outro, Caim mata Abel. Aí é uma coisa que afeta os fundamentos da família, um irmão matou o outro. E é importante quando a gente olha para essa tragédia que aconteceu ali naquela primeira família, porque na verdade Adão e Eva, eles perdem Abel para a morte e Caim para a perversidade. Diria assim, numa tacada só, eles perdem 2 entes familiares. De uma tacada só, eles têm a tragédia entrando dentro da família por 2 flancos. Um morre e outro é perdido para a perversidade. Mas, queridos, a família, na verdade esse texto, ele mostra que o pecado não teve a última palavra. Na verdade, quando a gente considera a palavra de Deus, a graça e a misericórdia de Deus, nós sempre precisamos lembrar que o pecado não tem a última palavra. O pecado é real sim, o pecado é avassalador, é destruidor, mas ele não tem a última palavra. Irmãos, Deus restaura a família. E quando nós estamos dizendo que Deus restaura a família, eu preciso dizer que o primeiro ponto dessa reflexão é o reencontro. Quando nós estamos dizendo que Deus restaura a família, é fundamental pensarmos que o primeiro ponto é sim, o reencontro. E quando nós estamos falando em reencontro, queridos, a Bíblia, na verdade, ela mostra diversas vezes Deus restaurando famílias por meio de reencontros depois de rupturas que jamais imaginaríamos uma reconciliação. Eu não quero me perder aqui em diversas situações, mas eu vou citar pelo menos 2.
Eu quero citar a reconciliação entre Esaú e Jacó. Você sabe da história, nós sabemos. Esaú foi enganado por Jacó. Jacó se aproveitou de uma situação e surrupiou dele, oficializou a tomada do direito de primogenitura dele. E a Bíblia vai dizer que Esaú se consolou da seguinte forma: depois que o meu pai morrer, eu acerto o teu passo. Na verdade, depois que o meu pai morrer, eu te mato. Era esse o consolo de Esaú. Mas veja, irmãos, como Deus fez, como Deus promoveu esse reencontro. Se você olhar, por exemplo, para Gênesis 33:4, olha só o que o texto vai dizendo. Então Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Esse que queria matar Jacó, quando tocado por esse reencontro promovido por Deus, ao invés de matar, correu, abraçou e choraram. Se eu estivesse lá no Goiás, eu diria, choraram até acabar o piqui do Goiás. Mas deixa o Goiás quieto. Na verdade, eles choraram muito. E se reconciliaram. Para lembrar de um outro, José e seus irmãos. Irmãos, nós sabemos da história dos invejosos e ciumentos irmãos de José. E ali, movidos pelo ciúme, pela inveja, se aproveitaram de uma situação em que José foi, inclusive, atender uma demanda que o pai dele havia ordenado que ele fosse até os irmãos e visse como é que estavam as coisas. E quando eles viram José chegando, eles pegaram José e tacaram dentro de um buraco, jogaram José dentro de um buraco. E ficaram decidindo o que fazer. Matamos ou vendemos? A decisão do conselho foi vender. Você sabe dessa história? Eles venderam José como escravo para o Egito, esperaram os mercadores egípcios chegarem ali, venderam José e mostraram as vestes sujas de sangue de um animal que eles haviam morto, e disseram a Jacó que o seu filho tinha morrido. Agora, queridos, quando a gente olha para Gênesis 45, de 1 a 5, nós temos o reencontro desse José que fora vendido por esses invejosos, ciumentos irmãos. E é importante dizer, José era como que o primeiro ministro ali do Egito, ele podia se mandar matar aqueles malvados. Mas olha o que o texto diz, Gênesis 45, de 1 a 5, de forma bem resumida. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Achegai-vos a mim e não vos entristeçais. Aqui nós temos um segundo exemplo que eu prometi para você do reencontro promovido por Deus. Uma reconciliação depois de rupturas que jamais imaginaríamos uma reconciliação, mas houve. Irmãos, voltando aqui para o meu texto de Gênesis, para você não dizer que eu li ele por pretexto, perceba que a morte de Abel e o fato de Caim, seu próprio irmão, seu assassino, tinha assim um potencial para destruir completamente aquela família, de forma que jamais imaginaríamos um reencontro desse casal. Contudo, se você olhar com cuidado para o texto, você vai ver que Deus concedeu graça para que prosseguissem, Deus concedeu graça para que se reencontrasse. O texto diz assim, tornou Adão a coabitar com a sua mulher. Veja que o reencontro do primeiro esposo e da primeira esposa significou a retomada de uma coisa que nunca devia ter sido perdida naquele casal e naquela família. Significou a retomada do companheirismo, do afeto e da intimidade. Irmãos, é verdade, quando a gente olha para esse texto, a gente precisa entender que o texto não nega a tragédia que assolou aquela família. O texto não nega isso. Mas o texto mostra que a graça de Deus é maior do que a tragédia. É isso que o texto está falando. O texto não está dizendo, não foi nada não. Não, isso foi bobagem. O texto não está dizendo isso. O texto não nega a tragédia, mas o texto mostra que a graça de Deus é maior do que qualquer tragédia que a gente possa imaginar. Irmãos, a tragédia que anulou o companheirismo, silenciou o afeto, interrompeu a intimidade na primeira família, foi-se marcada por uma desgraça pontual
e avassaladora. Inegavelmente isso aconteceu. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Existem tragédias que, apesar de não serem assim uma desgraça pontual, como foi a da primeira família, fazem o mesmo estrago, trazem o mesmo estrago. São desrespeitos, são grosserias, são desprezos, é falta de empatia, que só se tornam hábitos comuns ao longo do relacionamento familiar. A diferença é que vão deformando o relacionamento familiar aos poucos, e por isso acabam sendo vistos como normais, de forma que, quando confrontados, a resposta costuma ser: é assim mesmo, eu já acostumei com isso, ela age assim mesmo, estamos casados há 40 anos, mas é assim mesmo, ele sempre foi assim, mas é uma boa pessoa. Eu sei que eu tenho pouco tempo, mas deixa eu contar uma história que eu vivenciei. Quando estávamos no seminário, trabalhávamos ali em Brasília, num lugar chamado Estrutural. E lá nós conhecemos algumas pessoas. Uma delas era uma senhora que dava apoio lá na base onde a gente cuidava das crianças. Essa mulher chegou para nós e contando assim, como se conta um caos, reverendo. Meu marido me bate todo dia. Mas ele é uma pessoa boa. Irmãos, às vezes a gente escuta essas histórias e acha que isso é conto da carochinha, que isso não é fato, não é real. Mas existe sim, e eu falei aqui rapidamente de uma violência doméstica, mas existem muitas outras formas de desrespeito, de grosseria, de desacatos, que são tragédias parecidas, comparáveis a essa tragédia que aconteceu na primeira família. O problema é que elas vão entrando aos poucos. Diz o marido, diz o texto de Cantares, para que se tenha cuidado com duas coisas: cuidado com as raposas e as rapozinhas. Parece que as raposas é a tragédia pontual, é a desgraça pontual, é um adultério, enfim, é um espancamento, é alguma coisa assim pontual. As rapozinhas são aqueles problemas que vão se infiltrando devagar, aos poucos, dia a dia, e nós não vamos percebendo. É fundamental que a família tenha assim cuidado com as raposas e as rapozinhas, as desgraças pontuais e as desgraças que vão entrando de conta-gota. Queridos, a solução para as tragédias pontuais e para as que se tornam hábitos ao longo do relacionamento familiar é a mesma, é a graça de Deus. Não tem outra solução. Mas o orgulho precisa ser abandonado. Eu digo para você que a graça de Deus é sim a solução. Mas o orgulho precisa ser abandonado, o silêncio precisa ser rompido e a reaproximação precisa acontecer. Foi isso que aconteceu na família de Adão e Eva e é isso que precisa acontecer nas nossas famílias. O orgulho precisa ser abandonado, o silêncio precisa ser rompido e a reaproximação precisa acontecer em nome de Jesus Cristo. Irmãos, mas quando nós estamos falando que Deus restaura a família, o primeiro ponto é sim o reencontro, mas o segundo ponto precisa ser o recomeço, porque não basta apenas nos reencontrarmos e ficar, como se diz lá no norte, olhando para cima. Precisamos ter uma atitude, e a atitude eu entendo aqui que é o recomeço. O Gênesis 4, 25, especialmente a parte B, vai nos falando sobre isso. Irmãos, e a Bíblia, a nossa única regra de fé e prática, ela ensina que Deus restaura a família, dando a nós recomeços. Se você olhar, lembrar do texto do livro de Ruth, você vai ver o seguinte: Noemi perdeu. Podia dizer para você que Noemi perdeu geral. Noemi perdeu o marido, perdeu filhos, perdeu estabilidade, perdeu esperança. Noemi perdeu tudo. Mas Deus trouxe recomeço a Noemi e a sua família. E foi desta família restaurada que veio o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Irmãos, Gênesis 4, 25, fala sobre o recomeço
da família de Adão e Eva. Veja o que diz o texto. Ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel. É interessante, eu tenho certeza que você sabe disso, o nome do judeu ele não é um nome aleatório. Por exemplo, meu nome é Vanderlei, eu já até tive uma conversa com a dona Emília. Dona Emília é minha mãe, uma senhora de 95 anos. E eu já perguntei para ela, mãe, por que Vanderlei? Seria por conta do Vanderlei Cardoso? Ela, não, eu achei legal e coloquei. Os nossos nomes normalmente são nomes que não têm assim uma história. Mas o nome do judeu normalmente tem um significado, tem um porquê. E perceba que o nome de Sete, ele explica muita coisa que nós precisamos entender aqui. Porque você vai ver que Gênesis 4, 1 a 2, vai mostrar que Eva celebrou sim o nascimento de Abel, de Caim. Isso aconteceu. E aquele motivo de alegria, agora se tornou motivo de dor. Mas veja, agora com o nascimento de Sete, Eva reconhece que Deus dá a ela, a sua família, e a sua família um recomeço. Como eu te disse, o nome Sete tem um significado, e o significado do nome Sete, ele carrega assim a ideia da substituição, da continuação, da provisão de Deus. Quando ela coloca o nome de Sete em seu filho, ela está acreditando sim que Deus está dando continuidade à família dela, que Deus está trazendo provisão à família dela. Queridos, é importante a gente pensar sobre isso aqui, porque veja bem, uma das maiores tentações da família é interpretar a sua história apenas pelas perdas. Essa é a maior tentação das famílias. Ficar interpretando a sua própria história pelas perdas, apenas pelas perdas. Eu digo para você que Eva poderia assim apenas e tão somente ficar olhando para o túmulo de Abel. Ela poderia ficar só lembrando disso, ficar só considerando, chorando. Ou então ela poderia só ficar olhando para a ficha criminal de Caim. Um foi morto, outro virou bandido. Ela poderia ficar só remoendo isso, só lembrando disso. Mas ao invés disso, Eva conseguiu enxergar a ação de Deus no presente. Irmãos, e todas as vezes que a gente fica avaliando a nossa história apenas e tão somente pelas desgraças que porventura aconteceu, a gente esquece o que Deus está fazendo no presente. Isso é um grande problema. Até porque há pessoas que vivem emocionalmente dominadas pela decepção. Se decepcionaram lá no passado. E aí, não tem mais coragem de seguir. Ficam dominadas pelo ressentimento ou pela nostalgia de um tempo que não volta mais. Mas veja, Deus continua escrevendo a história depois da dor. A caneta de Deus, a pena de Deus não quebra com a dor. Deus continua escrevendo a história depois da dor, depois da morte, depois de um adultério, depois de qualquer desgraça que você possa imaginar. Deus continua escrevendo a história em nome de Jesus Cristo. Irmãos, viver o recomeço dado por Deus é parar de interpretar tudo apenas pelo que foi perdido e começar a enxergar que Deus ainda está sustentando. Mas eu digo amém, irmãos? Mas é isso, queridos. É amém sim, louvado seja Deus por isso. Irmãos, e chegando aqui no meu último ponto, porque quando nós estamos falando que Deus restaura a família, o primeiro ponto é sim um reencontro, o segundo é o recomeço, e o terceiro é o reconhecimento. Olhe para o verso 26 do capítulo 4, que você vai ver que é isso. Mas veja, não é o reconhecimento do outro apenas, é o reconhecimento nosso, é o reconhecimento de quem realmente somos. Veja, quando a gente olha para a Bíblia, você vai ver que Deus trata essa questão da necessidade de nós nos reconhecermos. Veja bem, Gênesis 32, 27, vai mostrar que antes de Deus restaurar Jacó e a família de Jacó, Deus o confrontou com a pergunta: como te chamas? Essa pergunta ela é muito profunda. Ela é tão profunda, não sei se você já pensou nisso, às vezes a gente abre lá o Facebook e está lá, o que você está pensando? Essa daqui é mais profunda do que essa pergunta, o que você está pensando.
Na verdade, essa pergunta aqui está pedindo para que você se exponha, especialmente uma pergunta feita por Deus a um judeu. Como te chamas? Quem é você? E o texto diz que ele respondeu, Jacó. Jacó, poderíamos dar alguns adjetivos a esse significado, mas um resume bastante, enganador. Ele está dizendo para Deus, eu sou enganador. Eu engano as pessoas. Eu dou tombo nas pessoas. Eu não sou confiável. Eu sou enganador. Já pensou, queridos? O próprio Deus perguntar isso para uma pessoa e dizer, eu sou enganador. Na verdade, no modo Vanderlei de dizer, eu não presto. Eu sou um trem. Sou um cão chupando manga, mas deixa eu parar por aqui. É enganador. E aí, queridos, quando a gente volta aqui para Gênesis, veja bem, aqui em Gênesis, ensina a diferença que faz reconhecermos quem realmente somos. Já te falei da importância do nome para o judeu. Mas veja, o versículo 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Qual a importância de nós entendermos o significado de Enos? Enos significa frágil, mortal. O nome Enos enfatiza a fraqueza humana. Perceba a mensagem do que está sendo dito aqui, quando é colocado o nome desse menino de Enos. Aqui, queridos, os entes familiares reconhecem a sua fragilidade e assim aprendem a invocar o Senhor. Veja bem, famílias são destruídas quando os seus entes não reconhecem suas fragilidades. Perdão. Porque quando uma família não conhece, os entes familiares não reconhecem as suas fragilidades, sabe o que acontece? Ninguém pede perdão. Moça, é o Superman casado com a Mulher Maravilha. Ninguém erra, ninguém tem fragilidade nenhuma, ninguém tem erro nenhum. Então, se eu não reconheço a minha fragilidade, as pessoas que são partes da minha família não reconhecem a fragilidade, ninguém vai pedir perdão. Imagine um relacionamento desses, que ninguém pede perdão, ninguém reconhece erro, ninguém depende de Deus, por isso, de fato, ninguém o invoca. Mas aqui, nesse ponto da família, a família reconheceu sua fragilidade e, por isso, passaram a invocar o nome de Deus. Invocar o nome de Deus, queridos, especialmente dentro desse contexto da família, é reconhecer, sabe o quê? Pelo menos duas coisas. Somos limitados. Por mais inteligente que eu seja, por mais sagaz que eu seja, por mais melhor fica esquisito, por melhor que eu seja na minha profissão, por melhores resultados que eu tenha como profissional, eu sou limitado. Não conseguimos sozinhos. Esses dois pontos, quando a gente reconhece, quando a gente invoca a Deus, é isso. Deus, socorro. Eu não sei ser marido como eu preciso ser. Eu não sei ser pai como eu preciso ser. Não sei ser mãe, não sei ser filho, não sei ser irmão como eu preciso ser. Socorro, eu sou limitado. Eu não dou conta sozinho. Irmãos, famílias são renovadas quando pecadores aprendem a invocar juntos o nome do Senhor. É isso que acontece quando nós, para sermos restaurados, aprendemos a invocar juntos o nome do Senhor. Para, quem sabe, refletir e praticar, Deus restaura a família através do reencontro, do recomeço e do reconhecimento de quem realmente somos. Na prática, isso acontece quando abandonamos o orgulho, aprendemos a depender da graça de Deus. Que isso aconteça contigo, que isso aconteça comigo, que isso aconteça conosco em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Deus Santo e poderoso Pai, louvado, bendito, adorado é o Teu nome. Essa igreja, Senhor, nós temos sim de levar as nossas famílias ao pé da cruz. E não tem como, Senhor, levarmos as nossas famílias
ao pé da cruz, sem reconhecermos as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, a nossa limitação. Tem misericórdia, Deus, para que isso efetivamente aconteça, para que a gente reconheça que somos limitados, fracos, e necessitamos sim invocar o nome do Senhor. Nos abençoa cada família aqui presente, representada, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, reverendo. Obrigado, igreja.